alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no portal Escola Dominical. Muitos irmãos reclamam que têm dificuldade em acompanhar a nossa aula porque ela não repete a revista. E ela não é para repetir a revista mesmo. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, viram a videoaula do comentarista do trimestre. O portal Escola Dominical, ele traz subsídios complementares. Além do nosso texto de apoio, e lá os irmãos encontram também os slides, e aí os irmãos têm um roteiro do meu raciocínio aqui, do nosso raciocínio aqui. Então, os irmãos, seguindo os slides, vão ver o raciocínio e vão ver o texto de apoio, que é o que nós estamos expondo aqui. Além do nosso texto, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos desta lição de adultos. Também o portal Escola Dominical disponibiliza material de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, o irmão também é convidado a acompanhar as breves leituras, os breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Se tiverem alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores no portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões que estão nas redes sociais, nos comentários, nas nossas redes sociais, e se alguém responde, nós não nos comprometemos com essas respostas. Também, durante a semana, o irmão pode ir se preparando, preparar perguntas e tirar as suas últimas dúvidas na transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo e o irmão tem ali a oportunidade no chat de tirar e elucidar as suas dúvidas. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente acontece quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos vendo os problemas familiares e como a Bíblia trata esses problemas e quais os princípios que estão guiando a conduta de cada servo de Deus no enfrentamento desses problemas, dando exemplos bíblicos, a chamada casuística bíblica, comentando, vendo casos bíblicos. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. Um momento extremamente delicado na vida de uma família. É quando o pai sepulta um filho. Quando morre um filho antes do seu pai. O que é totalmente contrário à lógica humana, contrário à mentalidade do ser humano. A morte em si mesma já é um problema, que dirá a morte de um filho. É por isso que nós escrevemos aí no nosso esboço, a título de introdução, a morte de um filho é terrível. Eu nunca me esqueço
da primeira oportunidade que eu, ainda criança, tive de enfrentar este problema. Quando o meu avô materno descaiu completamente o semblante. E eu era muito ligado a ele, e ele me disse, após a morte de uma tia minha: meu filho, o pior sentimento que eu já tive na minha vida foi enterrar a sua tia, enterrar um filho. Eu já enterrei meu pai, eu já enterrei minha mãe, mas não há dor maior de que enterrar um filho. E aquilo ficou gravado na minha memória, tanto que eu estou aqui transmitindo aos irmãos neste dia. A morte de um filho é algo extremamente terrível. Mas a morte física em si mesmo já é uma situação de difícil lidar. Por quê? Porque o homem não foi feito para morrer. Deus, ao criar o homem, criou o homem para que ele vivesse para sempre, para que ele tivesse vida eterna. É verdade, Deus fez o homem num corpo material. E, sendo o homem feito do pó da terra, era natural, pelas próprias leis estabelecidas por Deus ao criar o universo, que o homem degenerasse, se corrompesse. Mas Deus, ao criar o homem, o pôs no Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden, o homem tinha acesso à árvore da vida. E a árvore da vida, ela produzia no homem a incorruptibilidade. O homem que havia sido feito do pó da terra, que seria corruptível, ele tinha acesso à árvore da vida. E a árvore da vida, por motivos que não sabemos, mas o fato é que ela se chamava árvore da vida porque ela justamente concedia a vida ao homem. Tanto que quando o homem pecou, Deus, por misericórdia, não permitiu que o homem tivesse acesso à árvore da vida para evitar que ele padecesse para sempre em estado de pecado. Veja o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, os irmãos vejam que a árvore da vida ela tinha esta propriedade de evitar a corrupção do corpo humano, que era um corpo material feito do pó da terra. Então, o homem não foi feito para morrer. Portanto, quando Deus criou o homem, a mentalidade do homem foi estruturada com a vida. O homem foi feito para viver para sempre, na companhia de Deus, desfrutando da comunhão com o Senhor, da amizade com Deus, do amor de Deus. Entretanto, o homem pecou. Ao pecar, o homem quebrou esta comunhão. E, ao quebrar esta comunhão, o homem ficou separado de Deus, destinado à perdição. E Deus, na sua infinita misericórdia, para que o homem não ficasse eternamente neste estado, Deus lhe dá como castigo
e Deus castiga a quem ele ama, a morte física. E é isso que Deus decreta, lá em Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus estabelece a morte física, portanto, o corpo do homem, que era material, se corromperia, já que não teria mais acesso à árvore da vida. E sendo pó, ao pó ele iria tornar. E neste processo de envelhecimento, de corrupção, e corrupção significa degeneração, desfazimento, é o contrário da geração, é a degeneração. O homem teria a oportunidade de perceber que ele iria passar para a eternidade e que ele deveria, então, se consertar com Deus. A morte física, além de demonstrar ao homem que ele pecou e que estava separado de Deus, que é a vida, também foi um modo de Deus gerar no homem a consciência da necessidade que ele tinha de se restaurar com Deus, de buscar a Deus. A morte física é o principal sinal de que o pecado é uma realidade e de que o homem precisa de Deus e que ele precisa se reconciliar com Deus. Deus não estabeleceu a morte física como crueldade. Ele estabeleceu a morte física como uma punição, sim, mas como toda punição divina, para despertar o homem para a realidade espiritual e para a necessidade de construir uma comunhão com Deus. Veja que o homem exterior, ele se corrompe. Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, a corrupção do homem exterior. Os dias de vida, que na verdade são os dias que nos aproximam da morte, são um alerta, são um sinal eloquente que Deus dá a cada ser humano de que ele é um pecador, de que ele precisa de Deus e que ele precisa se consertar com Deus. Por isso, Salomão fala do envelhecimento lá no livro de Eclesiastes. E esse envelhecimento é um sinal de que temos de nos aproximar de Deus. Isto é tão certo, irmãos, que quando muitas vezes evangelizamos pessoas jovens, estas pessoas, quando nós falamos da realidade da vida eterna, quando nós falamos da necessidade de se consertar com Deus, muitas vezes elas dizem: olha, eu ainda sou jovem, eu tenho muita coisa que aproveitar. Quando eu ficar velho, aí eu vou pensar na morte, aí eu vou pensar na eternidade. Lógico que esse raciocínio está errado, porque nem todos envelhecem, porque nós não temos o tempo da vida nas nossas mãos. Por isso, o dia da salvação é hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Mas este raciocínio, embora equivocado, ele nos mostra claramente que o envelhecimento nos leva a pensar na morte e que a morte nos leva a pensar na eternidade e no nosso relacionamento com Deus. Então, esse é o propósito da morte física.
Deus, na sua misericórdia, ele pune o homem pelo seu pecado, mas ele abre uma oportunidade para que o homem tome consciência da necessidade que tem de se voltar para Deus, de pedir perdão dos seus pecados a Deus e de viver para Deus já nesta terra. O envelhecimento que ele é descrito por Salomão, lá no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, nos leva à morte. Ele diz assim, ele começa o capítulo 12 dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. E aí ele vai descrevendo toda a situação da pessoa velha, da pessoa idosa. E ele termina no versículo 7 dizendo: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. A morte física, que é a separação do corpo e da alma e do espírito, nos faz lembrar da realidade de que teremos de enfrentar a eternidade, teremos que comparecer diante de Deus. É por isso que o próprio Salomão, escrevendo lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, ele disse assim, aliás, vou ler o versículo 1, melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. A morte física tem este papel de nos mostrar a nossa realidade, de que precisamos de Deus, de que esta vida não termina aqui, mas o que escolhermos aqui definirá o nosso futuro, a nossa eternidade. Então, a morte física, ela é uma consequência do pecado, mas é um modo com que Deus estabelece para que nós nos despertemos a respeito da realidade do pecado e na necessidade do perdão e de restabelecermos a comunhão com Deus. Mas é algo que a nossa mente não aceita, porque o homem não foi feito para morrer. E a mente dele não foi criada para ele aceitar a ideia da morte. Então, a ideia da morte já é algo que não é difícil de lidar. Já é algo que não está na natureza essencial do homem. Por isso, ninguém quer morrer. Por isso, ninguém se conforma com a morte. Qualquer morte. E é bem por isso que todos nós almejamos a longevidade, que quer dizer a longa vida. É por isso que a chamada alquimia, né, que era uma espécie de feitiçaria mesmo, né? E as pessoas, esses alquimistas, eles procuravam criar dois produtos. Ou procuravam por dois produtos: o elixir da juventude e a pedra filosofal. A pedra filosofal para ter sabedoria, para ter inteligência. E o elixir da juventude para viver para sempre, para nunca envelhecer, para nunca morrer. O homem quer a longevidade, ele quer viver bastante. Por quê? Porque a vida longa é uma espécie de alívio e de compensação pela dura
experiência de saber que se vai morrer. Como o homem não aceita a ideia da morte, mas sabe que vai morrer, então ele procura viver o máximo que pode. Esta é a longevidade. Tanto é assim que uma das bênçãos que Deus dá ao homem é precisamente a longevidade. Deus promete aos seus servos fiéis a longevidade. Veja aqui qual é a primeira promessa dos 10 mandamentos. É precisamente a longevidade. Efésios, capítulo 6, versículo 2. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vejam, irmãos, que Deus promete a longa vida para quem honra o pai e a mãe. Uma vida boa, portanto, com boa qualidade, mas também uma vida longa, com boa quantidade. Como a mente do homem é feita para viver, e como por causa da realidade da morte, o homem quer viver muito, Deus já promete, já dá um incentivo, um prêmio a quem for obediente ao pai e à mãe. A longevidade. A longevidade. A obediência aos mandamentos do Senhor também trazem a longevidade. Deus prometeu aos israelitas longevidade se eles fossem obedientes à lei. É o que vemos ali em Deuteronômio, capítulo 11. Vou ler a partir dos versículos 20. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Então, se o povo fosse fiel a Deus, se os pais ensinassem a lei de Deus aos filhos, tanto eles viveriam muito e bem, como os próprios filhos viveriam bem. A longevidade é algo querido pelos homens. A longevidade é algo que compensa a realidade da morte. E Deus, sabendo disso, pois foi Ele que formou o homem, Ele promete a longevidade como um grande estímulo a que o homem obedeça, tanto aos pais quanto aos próprios mandamentos do Senhor. E aí nós vemos uma outra coisa. A longevidade faz com que nós tenhamos a procriação. É uma das ordens de Deus. É que nós nos multipliquemos, que nós tenhamos filhos. E a longevidade faz com que nós não só vejamos os nossos filhos, mas os filhos dos nossos filhos. É uma das promessas que Deus dá ao pai de família obediente, responsável, que forme a sua família dentro dos caminhos do Senhor. Lá no Salmo 128, o Salmo da Família, versículo 6. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. A longevidade faz com que nós vivamos muito e, ao viver muito, vejamos não só os nossos filhos, mas os filhos dos nossos filhos e até as gerações subsequentes. Então, a longevidade, além de compensarmos a realidade da morte, ser uma bênção de Deus, um alívio para quem sabe que vai morrer,
E é aqui até interessante, abrindo um parênteses, que existiu até uma escola filosófica, o chamado existencialismo, que entendeu que toda conduta humana é forjada pelo que eles chamaram de angústia da morte. Porque o homem é o único ser que sabe que vai morrer. E, portanto, toda a sua vida, segundo os existencialistas, ela é montada pela angústia da morte. O homem sabe que vai morrer e vive nessa expectativa da morte, dizem os existencialistas, essa escola filosófica. Mas a verdade é que o homem quer viver muito. E Deus dá a longevidade como bênção. E nessa longevidade ele vê as gerações seguintes, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E aqui nós vemos que a longevidade, além de ser um alívio, um lenitivo para a realidade da morte, ela também permite ao homem ver nos seus filhos, nos seus descendentes, uma certa perpetuidade. Isso diminui a angústia da morte, porque ao vermos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, nós como que temos uma compensação pelo fato de que nós vamos morrer. Através dos nossos descendentes, nós temos a sensação da perpetuidade. Nós vamos continuar existindo na Terra através dos nossos descendentes, porque os nossos descendentes já estão em nós. E quando nascem, quando são gerados, eles nos mostram a nossa continuidade. Os descendentes são uma forma de nós continuarmos a existir neste mundo, apesar da nossa morte. Essa realidade, o escritor aos Hebreus, ele fala, quando ele está falando sobre o sacerdócio levítico e o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, ele diz que quando Abraão deu dízimos a Melquisedeque, Levi, que já estava nos seus lombos, também deu dízimos a Melquisedeque. E, portanto, o sacerdócio levítico ele é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, porque quem dá dízimos é inferior a quem recebe os dízimos. Então, veja que Levi, que é descendente de Abraão, já estava nos lombos de Abraão. Ou seja, Levi é uma continuidade de Abraão. É isso que você encontra lá em Hebreus capítulo 6. Versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda estava ele nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então aqui nós vemos que o descendente ele é uma continuidade do ascendente. É uma espécie de lenitivo ou de uma espécie de substituto da eternidade perdida. É a continuidade na descendência. Então, a longevidade nos faz ver a nossa continuidade. E a continuidade na nossa descendência é uma compensação pela angústia da morte.
Agora vejam, quando um pai perde um filho, quando morre um filho, quando o pai ainda está vivo, nós temos uma dupla decepção, um duplo trauma. Porque além da nossa mente não aceitar a morte, quando a morte é de um filho nosso, nós temos também golpeada a continuidade, que era uma espécie de remédio, de alívio para a angústia da morte. É por isso que a morte de um filho é terrível, porque é um duplo drama. Você enfrenta a morte, que nós não aceitamos por essência, e, além de tudo, nós temos golpeada a continuidade da nossa existência pela nossa descendência. Até aquela compensação, aquele remédio, aquele alívio que eu tinha diante da realidade da morte, me é tirado, me é retirado. É algo que realmente mexe com a nossa mente, é algo que realmente nos abate. E é por isso que é um problema que tem que ser enfrentado e da melhor maneira possível. É algo difícil de enfrentar, mas é uma realidade. E tanto é uma realidade que o primeiro casal foi justamente o primeiro a sofrer esta dor. Adão e Eva perderam o jardim do Éden. Adão e Eva foram sentenciados por Deus à morte física. Tiveram que lavrar a terra. Mesmo assim, creram na promessa da salvação. Nós vemos muito bem isso quando Eva se alegra quando teve um filho, Caim, porque já achava ela que era o Salvador prometido. Eles ensinam os seus filhos a adorar a Deus. Vemos Caim e Abel adorando a Deus, ensinados por seus filhos, por seus pais. Portanto, vemos que a família, apesar de ter pecado, creu na promessa da salvação, confiou em Deus, ensinou os filhos a adorarem a Deus, estavam esperançosos na salvação, quando Caim mata Abel. E eles perdem o filho que era agradável a Deus. Eles têm de sepultar Abel. Que dor terrível sentiram Adão e Eva. Mas por que sentiram esta dor? Para entenderem a tragédia que era o pecado que eles haviam introduzido na humanidade. Deus não é cruel, mas Deus é Deus. Ele é a verdade. Jeremias 10:10. E Adão e Eva colheram aquilo que semearam. Eles semearam a morte. O apóstolo Paulo diz que quando entrou o pecado no mundo, entrou a morte. E a morte física que eles sofreriam veio antes para Abel.
para um moço justo. Jesus diz que Abel era justo. Para alguém que oferecia sacrifícios a Deus de forma agradável a Deus. Eles sentiram a dor pelos erros por eles mesmos cometidos. Eles que introduziram a morte no mundo. Eles experimentam a morte do seu próprio filho para saberem quão duro é o pecado, quão dura é a morte. E aqui nós temos o primeiro motivo pelo qual os pais sepultam seus filhos, como consequências dos próprios erros dos pais. Sim, Ezequiel 18 diz que os pais não sofrem pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Eu não respondo pelos pecados dos meus pais. Os meus pais não respondem pelos meus pecados. Mas os pecados dos pais trazem consequências aos filhos. E estas consequências podem levar os filhos à morte. Não é que o filho responde pelo pecado do pai, mas o pecado do pai gera condições que podem levar o filho à morte. Muitas vezes os filhos morrem por causa das condições geradas pelos pais, como consequências dos erros dos pais. Veja que Deus é tão misericordioso que, em morrendo Abel, Deus dá em lugar de Abel ao primeiro casal, Sete, que também vai ser um homem justo. E através de Sete, quando ele tem o seu filho Enos, ele começa a invocar o nome do Senhor. Agora veja como Sete aprendeu a lição. Ao ter um filho, ele começa a invocar o nome do Senhor, para que Deus protegesse o seu filho. E ele começa a adorar a Deus em casa, para que os seus filhos servissem a Deus e não corressem o erro, e não corressem o risco de sofrer as consequências dos próprios erros dos pais. O primeiro motivo pelos quais os pais sepultam os filhos é porque os filhos acabam morrendo por consequências dos pecados dos pais. Os pais agem de tal maneira que os filhos entram em situações criadas por eles mesmos que acabam levando à sua morte. Veja que Abel era justo, mas por ter o primeiro casal pecado e criado condições para que o pecado entrasse no mundo, Caim se deixou dominar pelo pecado e acabou matando Abel. Então, esse é o primeiro motivo. Diante deste quadro, que devem fazer os pais? Devem ter uma vida de santidade. Devem criar os seus filhos na doutrina de uma estação do Senhor. Porque aí os filhos terão estrutura espiritual para não se envolver com o pecado. E mesmo os pais pecando, as consequências deste pecado não atingirão os filhos. Sete entendeu bem isso. E assim que teve o seu filho Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Então, o primeiro motivo pelo qual os pais sepultam seus filhos, como consequência dos seus pecados, que geram condições, que criam situações em que o filho é morto. Como evitar isso? Tendo uma vida de santidade e ensinando os seus filhos a adorar a Deus. Que aí eles servirão ao Senhor e o Senhor os protegerá.
Mas não é só por isso que muitas vezes o pai sepulta o seu filho. Há situações em que o filho ele é ceifado porque ele é justo e Deus quer livrá-lo de situações más que podem ocorrer no futuro. O profeta Isaías fala dessa situação. Lá em Isaías, capítulo 57, versículo 1. Isaías 57, versículo 1. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houveram andado na sua retidão. Há situações em que o justo é levado antes do mal. Deus que conhece todas as coisas, Deus sabe que aquela pessoa que é justa, que é fiel, não suportará algo que irá acontecer, poderá perder a própria salvação, poderá se perder. Aí Deus o poupa do mal. Como? Levando-o para a eternidade. Veja, irmãos, que a igreja, quando estiver o anticristo para assumir o poder, quando estiver para vir a grande tribulação, o Senhor tirará a igreja deste mundo, arrebatará a igreja, para que ela não passe pelo mal. Paulo diz que Jesus vai nos livrar da ira futura. Isso também acontece individualmente com algumas pessoas. Deus as leva antes que venha o mal, para poupá-las. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus não nos permite tentar além das nossas forças. E Deus, que conhece todas as coisas, sabe que as circunstâncias que virão comprometerão aquele servo seu. Porque ele conhece a nossa estrutura. Foi ele que nos fez. Ele sabe que somos pó. E como ele tem um compromisso, porque ele é Deus e ele não tenta ninguém, ele não incita ninguém ao pecado, quando ele sabe que alguém sofrerá um mal e não resistirá, ele leva antes. Isso aconteceu com o filho de Jeroboão, chamado Abias. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 14, nós temos essa história. Jeroboão havia sido escolhido por Deus para reinar sobre as 10 tribos do norte. Caiu na idolatria. Veja que Deus dividiu o reino por causa da idolatria. Então Jeroboão não podia ser idólatra. Mas Jeroboão, com medo de perder o reino, institui a idolatria no reino do norte. E Deus então resolve destruir não só Jeroboão, mas toda a sua família. Mas, entre os filhos de Jeroboão, existia Abias, que era um homem justo. Era fiel a Deus. Como Deus resolve destruir a família de Jeroboão, ele resolve levar Abias. Abias fica doente. E a doença era para a morte. E Jeroboão, preocupado com a saúde do seu filho, manda que sua mulher fosse consultar o profeta Aías,
que tinha sido o profeta que tinha trazido para Jeroboão a mensagem de que ele reinaria sobre 10 tribos de Israel. Aí já estava muito velho, acamado, cego, mas Deus lhe revela que a mulher de Jeroboão, disfarçada, viria consultá-lo. Por causa da doença do seu filho Abias. E quando a mulher de Jeroboão entra na casa, o profeta Aías lhe dá a mensagem. E o profeta Aías diz por que Abias iria morrer. Capítulo 14 de 1 Reis, versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e a ti te dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos, antes tu fizeste o mal, pior de todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas? Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Abias era bom, era justo, e por isso Deus o levou antes do mal. Então, às vezes, os pais sepultam os filhos porque os filhos são bons, são justos, e Deus quer poupá-los do mal que virá. Esta é uma situação em que os pais sofrem muito, porque sabem da fidelidade, da justiça daquele filho, como ele servia a Deus, como ele era usado por Deus, como ele era justo, como ele era bom. E por que ele morre? Porque Deus o quer livrar do mal. Porque Deus sabe que virá um mal que ele talvez não suportasse. Deus é que sabe todas as coisas. Como devem agir os pais nessa situação? Devem confiar em Deus. Por mais que não se conformem, porque ninguém se conforma com a morte, muito menos com a morte de um filho. Ao ver que seu filho era fiel, era justo, era bom, glorifique a Deus. Por quê? Porque ele foi livrado do mal. Eu não sei qual é o mal. Você não sabe qual é o mal, mas Deus sabe. E como diz o salmista, o profeta Isaías, ele agora descansa no Senhor. Ele agora está guardado por Deus para o dia do arrebatamento da igreja. Porque como fiel e justo, ele receberá um corpo glorificado. Cumpre a nós cuidar de eventuais filhos e familiares que ele tenha deixado e nos esforçarmos
para sermos tão bons e fiéis quanto ele foi, para, junto com ele, virmos o Senhor nos ares. Esse é o segundo motivo pelo qual os pais sepultam os filhos. Quando o filho é bom e justo, e Deus o leva antes do mal. Irmãos, a morte de um filho também pode se dar por causa da glória de Deus, por causa de um propósito divino, de naquela morte cumprir o seu plano, cumprir o seu propósito. Foi o que aconteceu com Maria. Maria sepultou Jesus, porque a morte de Jesus era necessária para o plano de Deus para a salvação dos homens. Jesus disse que veio para morrer e que se ele não morresse, não haveria salvação. Ele diz, olha, se o grão de trigo não morrer, ele não frutifica. E Deus já foi preparando Maria para a morte de Jesus. Veja que a morte de um filho é tão terrível que Deus teve o cuidado de preparar Maria desde o dia em que Jesus é levado ao templo. Quando Jesus é apresentado no templo. Isso tem um simbolismo importante. Jesus ele é levado ao templo como que só para ser oficialmente apresentado ao Pai, a Deus. Naquele mesmo instante em que Jesus é levado ao templo, em que ele se apresenta diante do Pai, Deus, sabendo que a dor da perda de um filho, já começa a preparar o coração de Maria. Através do velho Simeão. Lucas capítulo 2, versículo 34. E Simão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão diz a Maria que uma espada traspassaria sua alma. É este o sentimento de um pai que sepulta um filho. É uma espada que atravessa a alma. A alma é ferida. Deus sabe disso, irmão. Mas Deus é o Deus de todas as consolações. A perda do filho, na dor que isto acarreta, aos pés de Jesus. Porque, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 1 e 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. O próprio Pai sofreu esta dor ao ver a morte do seu filho por nós. E Maria, como mãe, veja que aqui Deus já mostra que José não estaria vivo, porque Simeão abençoou
o casal e o menino, mas só se referiu a Maria, que a espada da sua traspassaria a sua alma. Mas por quê? Porque era a missão de Jesus morrer. Porque através da morte de Jesus, a obra da salvação seria consumada, o nome do Senhor seria glorificado. Esta era a missão de Jesus. Por vezes, os nossos filhos morrem para que os desígnios de Deus sejam cumpridos. Uma espada traspassa a alma do pai que sepulta o seu filho. Mas ele deve buscar o consolo em Deus. Porque Deus, ele é o Deus de toda consolação. E nós precisamos nos alegrar em saber que o fruto da nossa criação com Deus foi usado para a glória do nome do Senhor. A morte deste filho representa a glória de Deus, o cumprimento dos desígnios divinos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Este filho morreu para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós que criamos este filho para ele ser um vaso nas mãos de Deus, nós vemos a sua morte servindo para os propósitos de Deus. É doído, sim. É uma espada que traspassa a nossa alma. Mas devemos louvar a Deus, porque fomos instrumentos como pais para que os nossos filhos servissem à glória de Deus. Mas existe ainda um quarto motivo pelos quais os pais sepultam os seus filhos. Lembrando, o primeiro motivo é a consequência dos pecados dos pais. O segundo motivo é para livrar o nosso filho do mal. O terceiro motivo é para que o nosso filho seja um instrumento da glória de Deus. E o quarto motivo é pelos próprios erros dos filhos. A lei da semeadura nos próprios filhos. Os filhos praticaram atos que o levam à morte. Nós já falamos disso aqui outro dia, mas não é para nós voltarmos a este caso. Na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 21, se mandava que quando tivesse um filho contumaz e rebelde, comilão e beberrão, que desobedecesse aos pais, que fosse totalmente desobediente, os pais deveriam levar este filho aos anciãos, que ao averiguarem o caso e confirmarem a contumaz rebeldia deste filho, mandaria o filho ser apedrejado. Está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 a 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. O filho, quanto mais rebelde, era morto por causa dos seus próprios pecados.
por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado, inveterado, desenfreado, ele chamava a morte para si. O que diz Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Veja que quem honra pai e mãe tem vida longa. Agora, quem é desobediente ao pai e à mãe, quem desonra o pai e a mãe, tem vida curta. E esta vida curta, muitas vezes, acaba antes da vida dos pais. E os pais têm que sepultar o filho. Por quê? Porque ele foi contumaz e rebelde. Porque ele foi desobediente. Porque ele entrou numa vida pecaminosa. Veja, irmãos, o censo penitenciário mostra que a vida média de um criminoso está entre 40 e 50 anos. E a vida média do brasileiro, homem de bem, é de 70 anos. Ou seja, a vida do crime é mais curta. Por quê? É uma vida de pecado. E Deus não se deixa escarnecer. Eis a verdadeira e única pena de morte que deve haver. É a que Deus impõe. Quem vive no crime vive menos. Por quê? Porque Deus aplica a pena de morte. Por isso não precisa o Estado aplicar a pena de morte, não. Nem pode, porque o dono da vida é Deus. Mas os irmãos vejam, quem tem uma vida desregrada, quem tem uma vida no pecado, vive menos. E eis o motivo pelos quais os pais sepultam os filhos. Pelo próprio pecado dos filhos. Por eles serem desobedientes aos pais e desobedientes a Deus. Por terem escolhido uma vida de pecado. Uma vida no crime, uma vida na prostituição. E isso faz com que eles morram cedo. Que devem os pais fazer nessa situação? Ora, se eles criaram os seus filhos na palavra de Deus, como nós já estudamos aí uma lição sobre os pais zelosos e filhos rebeldes, os pais devem rememorar os ensinos da palavra. Quando tiverem oportunidade, pregarem o evangelho a esses filhos para que eles retomem a vida de santidade, para que eles se convertam. Voltem aos caminhos do Senhor. Se os pais nunca ensinaram a palavra de Deus, eles são corresponsáveis por essa situação. Devem pedir perdão a Deus e tentarem remediar, na medida do possível, a omissão e o erro cometidos em não terem instruído seus filhos no caminho do Senhor. E esta rebeldia, e muitas vezes esta morte prematura do seu filho, é resultado do seu erro, é consequência do seu erro. É você semeando o que você colheu. Você colheu, você semeou, colher o que você estava semeando, né? Troquei. Você semeou o mundo, o pecado, a impiedade e a iniquidade na sua casa. Você só pode colher pecado e morte prematura do seu filho. Mas se você cuidou do seu filho, educou o seu filho na palavra de Deus, a sua parte você fez. Basta agora rememorar quando tem oportunidade e conclamar o seu filho ao arrependimento e interceder por ele. Mas se você não criou seu filho no caminho do Senhor, tem que correr atrás do tempo perdido, do prejuízo,
e às vezes é tarde demais, e você sepulta o seu filho. Então, 4 motivos pelos quais nós podemos sepultar os nossos filhos. Primeiro, como consequências dos nossos próprios erros. Segundo, porque Deus quer livrar o nosso filho do mal, sendo ele justo. Terceiro, porque Deus quer, através da morte do nosso filho, cumprir os seus propósitos, glorificar o seu nome. E quarto, porque os próprios filhos nossos colhem a morte prematura por terem semeado o pecado, a desobediência, a nós e a Deus. Um exemplo que a Bíblia, que o nosso comentarista nos traz a respeito dessa circunstância dos pais sepultarem os seus filhos, é o caso do patriarca Jó. Jó sepultou todos os seus primeiros filhos. Nós sabemos que Jó teve 2 grupos de filhos. Ele teve 10 filhos, depois ele teve outros 10. Antes da prova, ele tinha 10 filhos. E ele sepultou a todos os 10. Ele perdeu todos os filhos, como parte da sua provação. Que dor terrível teve o patriarca Jó. O texto bíblico diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não era israelita, Israel não existia ainda. Os principais estudiosos bíblicos entendem que Jó era um contemporâneo de Abraão, morava na terra de Uz, que se entende seja onde hoje é a Arábia Saudita, o Iêmen, aquela região ali. Mas ele servia a Deus. E Deus deu testemunho dele no céu. Isso ele não sabia. Mas quando Deus deu o testemunho dele no céu, deu para o diabo. E diabo quer dizer acusador. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo, ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. E Deus dá testemunho de Jó para o diabo. E o diabo acusa Jó. Diz, olha, ele serve a ti porque o Senhor dá tudo para ele. Ele é rico, ele tem uma boa família, tira tudo isso dele e o Senhor vai ver como ele blasfema do Senhor. Só que Deus conhecia o coração de Jó. Sabia que Jó adorava a Deus pelo que Deus é. Temia a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus fazia em favor dele. E Deus então permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó. E o diabo, no mesmo dia, ele tirou todo o patrimônio de Jó, mas com requintes de crueldade, ele também ceifou a vida dos filhos de Jó. Veja que Jó era um homem justo, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Seus filhos viviam bem, Jó era rico. E os seus filhos costumavam fazer banquetes. Eles não trabalhavam, não precisavam trabalhar.
e viviam fazendo festas. Nenhum mal em se fazer festas. Nem o texto bíblico diz que eles eram pecadores. Mas viviam em festas. Achavam que a vida era simplesmente divertimento. Mas Jó os instruía no caminho de Deus. E eles faziam turnos de festas. Uma festa na casa de cada um. Eram 7 homens e 3 mulheres. E os filhos, então, viviam de fazer festas. Um na casa de cada filho homem. Não tinham filhos. Não queriam se casar. Era o que nós podemos dizer filhinhos de papai. Pensavam que a vida era um simples divertimento. Mas Jó tinha cuidado para com esses filhos. O texto bíblico diz o seguinte, Jó, capítulo 1, versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido turnos e dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vejam, irmãos, que Jó era um homem que zelava como sacerdote do seu lar. Mantinha os seus filhos no caminho do Senhor. Seus filhos eram descuidados, podemos dizer assim, alienados, viviam apenas em festas, não se preocupavam em formar descendência, em aprender com o seu pai a lidar com os negócios da família. Mas Jó, assim que terminava o turno de banquetes, os santificava. Havia um culto doméstico. Jó os levava à presença de Deus. E, além disso, Jó intercedia por eles, fazia sacrifícios e pedia perdão a Deus por eventuais pecados que eles tivessem cometido. Por quê? Porque o ambiente das festas, dos banquetes, era um ambiente, não se diz aqui, e nem eu estou dizendo, porque a Bíblia não me autoriza a dizer, que eram orgias, que eram práticas de pecado, não. Tanto que Jó, preventivamente, porque era um ambiente aberto a esta possibilidade. Eis o problema de você ficar participando de festas. É pecado ir a uma festa? Não. Mas na festa há um ambiente propício à prática do pecado. Devemos evitar. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E, lamentavelmente, hoje em dia, famílias de crentes fazem festas mundanas, inclusive festas de aniversário e festas de casamento, copiando os modelos do mundo, trazendo o pecado. Muitos pais estão trazendo o pecado para suas casas. Vejam um exemplo de Jó. Jó, ele não ia às festas, não porque fosse pecado ir às festas, ele tinha muito o que fazer e era mais idoso, não tinha aquele sprint da juventude, né? Mas ele intercedia pelos filhos. Primeiro trazia os filhos para o culto e depois intercedia pelos filhos para que eles, porventura, se tivessem pecado,
fossem perdoados. Era alguém que cuidava da vida espiritual dos seus filhos. E é por isso mesmo que o diabo quis, com requintes de crueldade, destruir os seus filhos. Esperou o dia que a festa estava na casa do primogênito, que era aquele considerado abençoado na cultura oriental, que era aquele que daria continuidade ao clã de Jó, e fez com que um vento derrubasse as 4 paredes da casa e matasse a todos. Foi a última coisa que o diabo fez. Porque ele odeia, o alvo dele eram os filhos de Jó. O alvo do diabo são os nossos filhos. Ele quer ceifar os nossos filhos. Veja que o diabo não atuou no culto, atuou na festa. Tomemos cuidado onde andam nossos filhos. O alvo do diabo são os nossos filhos. E se eles estiverem em ambientes propícios ao pecado, o diabo pode matá-los ali. E aí só sobra um para vir contar a história. Jó já tinha perdido todo o seu patrimônio. Mas na hora que ele sabe da morte dos filhos, a espada traspassa a sua alma. Ele não suporta. O texto diz, versículo 18 do capítulo 1 de Jó: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nós. Veja que eles estavam comendo e bebendo vinho, ou seja, estavam na alegria do mundo, na alegria das coisas desta vida. Não diz que estavam pecando, não, mas nós devemos priorizar as coisas de Deus. Quando estamos priorizando as coisas do mundo, somos alvos fáceis do diabo. E então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Ao saber que seus filhos haviam morrido, Jó não suporta. Foi a maior dor. Ele já tinha perdido tudo, estava falido. Mas eram coisas materiais. Os filhos valem mais do que as riquezas. Os filhos valem mais do que os bens materiais. Jó nos dá esta lição. Os pais devem priorizar os filhos e não as coisas desta vida. Entre as coisas deste mundo. Lógico que priorizando a Deus em primeiro lugar. Jó dá mais valor aos filhos do que às riquezas. Muitos pais perdem seus filhos e quando vão chorar seus filhos, o choro é inútil. Foi o que aconteceu com Davi. Davi chorou a morte de Absalão, mas nunca privou da amizade de Absalão. Nunca demonstrou amor e afeto com Absalão. Pelo contrário, frieza, distância, a ponto de incutir no coração de Absalão a rebelião, a revolta, a mágoa, o ressentimento, o rancor. Não adiantava ele ficar chorando depois. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Foi repreendido por Joabe, que era testemunha do descaso e do desprezo que Davi deu a Absalão enquanto ele era vivo. Não adianta desprezar o filho, ficar distante do filho durante a vida toda e depois vir chorar no velório, no funeral. Jó dava valor aos filhos, em primeiro lugar, acima das riquezas, dos negócios que ele possuía. Quando ele recebe a notícia da morte dos filhos, ele não suporta.
Ele se levanta, rasga o seu manto, capa a sua cabeça. Ele chora os seus filhos. Ele entra em luto pelos seus filhos. Quando os pais perdem os seus filhos, chorem sim. Fiquem em luto sim. Desabafem. Nós somos de carne e osso. É uma espada que está traspassando a nossa alma. Chorem. Demonstrem a sua tristeza. Exteriorizem os seus sentimentos de tristeza e de luto. Isso não é pecado, é necessário. Foi o que Jó fez. Ele rapou sua cabeça, rasgou seu manto, entrou em luto, mostrou toda a sua tristeza, mas não revolta. Ele se lança em terra e adora. Ele reconhece o senhorio de Deus. Ele não sabe por que Deus tinha feito aquilo. Ele não sabia que Deus tinha dado testemunho dele no céu e tinha permitido ao diabo fazer tudo aquilo para mostrar ao diabo que Jó era sincero e para depois abençoar grandemente Jó. Jó não sabia de nada disso. Nós sabemos hoje, mas também não sabemos na nossa vida o que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo. Deus está no controle. Deus é o Senhor. O melhor Deus sempre faz. E por isso eu e você, quando perdermos nossos filhos, mostremos nossa tristeza, mas nunca nos revoltemos contra Deus. Adoremos ao Senhor. Reconheçamos que Ele é Deus. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Adoremos a Deus. Peçamos a Deus a consolação. E continuemos a confiar e a esperar em Deus. O tempo passou. Jó foi aprovado na prova. Teve mais 10 filhos. Filhos que eram melhores que os primeiros. Olha o que o texto diz, Jó 42, versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Versículo 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Deus deu o dobro do que promete ao homem temente a Deus, ao pai de família temente a Deus. Deus promete que verá os filhos dos seus filhos, lá no Salmo 128. Mas como Deus deu tudo em dobro a Jó, ele viu até a 4ª geração. Ele sepultou 10 filhos, mas porque confiou e esperou em Deus, Deus lhe deu mais 10 filhos, lhe deu netos, lhes deu bisnetos, lhes deu trinetos. Ele pôde ver a continuidade da sua geração. Por quê? Não se revoltou contra Deus. Perder um filho é ter a alma traspassada por uma espada. Mas quando perdermos um filho, adoremos a Deus, que é o nosso Pai. Amém.